Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia, se você é novo por aqui, já deixa um like, se inscreva se possível. Eu sei que os vídeos ainda não estão perfeitos como nós gostaríamos, mas eu peço que vocês continuem por aqui, continuem apoiando o canal. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Ardette Mary Marguerite Wood. Ardette nasceu em 28 de outubro de 1975 em St. John, no Canadá. E ela era filha de Brandon Wood e de Catherine Ashley. Ela foi a primeira filha do casal, mas depois ela ganhou dois irmãos, o Crispin e o Colin. E a mãe conta que ela escolheu nomes diferentes para os filhos, pois ela esperava que quando eles crescessem, eles se tornassem pessoas especiais, que chamassem a atenção de alguma forma. Ainda quando criança, Ardette e sua família se mudou para Ottawa, que fica a 600 milhas do local onde ela nasceu, e assim que eles chegaram na região, a família os matriculou nas melhores escolas, que eram escolas católicas, que era uma tradição da família. Essas escolas são conhecidas por ter um ótimo sistema de ensino e ser bastante rígidas, mas isso não era um problema para a Ardette. Ela era uma ótima aluna, ela se desenvolvia muito bem. E assim que ela saiu do ensino médio, ela foi admitida para a Universidade de Carleton, onde ela estudaria filosofia. E ela sempre falava que ela gostaria de se especializar em metafísica ou filosofia antiga. Ardette era uma garota bastante comum, mas com excelentes habilidades acadêmicas, e as pessoas ficavam um pouco intimidadas na presença dela, pois ela era muito bonita, alta, loira. Além disso, ela esbanjava a jovialidade, ela era muito alegre, radiante, aquele tipo de pessoa que sempre tem uma postura positiva com relação à vida. Ainda durante a graduação, ela fez amizade com uma garota chamada Jill e as duas não se desgrudavam. E a Jill fala inclusive sobre o senso de moda de Ardette. A Ardette tinha um estilo de moda diferenciado, ela adorava roupas vintage, ela estava sempre dentro de um brechó tentando garimpar alguma coisa. Sua mãe ainda conta que se ela se casasse, com certeza ela usaria um vestido vermelho, semelhante ao que era usado na Idade Média, que era uma tradição para trazer boa sorte no casamento. Ardette era realmente uma garota brilhante, só para se ter uma ideia, ainda na graduação, ela escreveu um artigo para a revista universitária de filosofia e ela era admirada tanto pelos seus colegas, assim como seus professores, que não tinham dúvida de que ela teria um futuro brilhante. O seu irmão Cole conta que ela era muito inteligente e para ele não existia pessoa mais inteligente no mundo. Sempre que ele tinha alguma dúvida, ele queria saber alguma coisa, ele procurava a Ardette e, claro, tinha coisas que ela não sabia, mas ela era muito atenciosa, muito solícita, ela sempre procurava saber sobre os mais diferentes tipos de temas possíveis para tentar sanar as dúvidas dele. Em 1996, Ardette já estava no mestrado e nessa época houve um burburinho entre os alunos, eles estavam meio que denunciando os professores, dizendo que eles eram rígidos demais e exigiam muito nas provas, que eles não conseguiam acompanhar aquele ritmo. A Ardette foi em defesa de seus professores, ela meio que disse em uma carta que ela escreveu em um jornal que as pessoas que estavam ali naquele mestrado eram pessoas que deveriam buscar o conhecimento e nunca pensar que os professores deveriam dar esse conhecimento pronto. Até porque o papel do professor em um mestrado seria orientar esses alunos para que eles buscassem as melhores formas de chegar a alguma nova forma de conhecimento, alguma coisa inovadora e não dar respostas prontas. Ela estava querendo dizer que as pessoas que estavam naquele processo tinham que estar dispostas a estudar muito, dar duro, porque não era uma coisa simples, não era para qualquer um. A Ardette realmente amava a filosofia, ela acreditava que era a ciência que explicava todas as coisas, ou que pelo menos deu origem a outros tipos de conhecimento, como a química, a física. Ela falava muito sobre os iniciantes ali da filosofia, as questões que eles levantaram, que levaram a vários objetivos. Então, ela falava o quanto a filosofia estava ligada a questões políticas, assim como as ciências naturais. E ela defendeu a sua dissertação de mestrado intitulada O Mito na Construção de Identidade. E o seu professor que a orientou neste trabalho disse que foi o trabalho mais brilhante em que ele viu em 20 anos de profissão.
Porém, a vida da Ardete não estava só pautada ali naquela questão da vida acadêmica, ela também tinha uma vida fora de tudo aquilo. As pessoas acreditavam que ela era uma CDF, uma nerd, mas ela gostava de sair com a amiga, a Jill. A Jill conta o quanto as duas se divertiam, elas sempre saíam para tomar um café, para conversar, para garimpar em brechós. E a Ardete adorava atividades físicas, ela tinha o hábito de correr pela manhã e de andar de bike à tarde. Ela sempre fazia isso todos os dias, não importava se era dia da semana, se era final de semana. Ela dizia que a atividade física fazia ela produzir mais, ela pensar com mais qualidade. E Jill, a sua amiga, se lembra ainda o quanto a Ardete ela era fervorosa com relação à questão religiosa. Ela cresceu em uma família que sempre estava dentro da igreja católica, então ela acreditava nessa religião e ela também frequentava ali as celebrações correlacionadas a isso. Como eu disse, ela tinha uma postura muito positiva com relação à vida, ela acreditava que o melhor sempre estaria por vir. Ela acreditava muito na bondade das pessoas, talvez porque ela era uma pessoa muito boa. E ela também estava almejando algo para o futuro. Ela gostaria de se casar um dia, de ter a sua própria família, e ela não estava disposta a sacrificar esse sonho pela questão acadêmica. Tanto é que ela acabou conhecendo um garoto que chamou a sua atenção, e a Jill fala que isso foi uma surpresa para ela. A Ardete não era o tipo de pessoa que dava muita confiança para os garotos. Mas o Kristen fez os seus olhos brilharem e ela confidenciou à amiga que aquele cara era alguém com quem ela gostaria de um dia ter um relacionamento mais sério. Mas eles estavam apenas se conhecendo, ficando, vendo no que ia dar, até que chegou agosto de 2003 e iniciaria o verão. A Ardete teria 2 meses de férias e ela havia programado de ficar com a sua família em Ottawa. E ela falou para a Jill sobre isso. A Jill, quando ficou sabendo, ela ficou um pouco triste porque ela pensou que seria bastante tempo longe da amiga. Como as duas estavam sempre juntas, ela sentiu que ela realmente sentiria muito falta da companhia dela. A Ardete foi se despedir da Jill pouco antes de viajar. A Jill falou que sentiu uma dor no coração em ver a amiga partir. Ela mal sabia que, na verdade, talvez aquela dor não era pelo sentimento que ela estava pensando que sentiria de saudade, mas talvez tenha sido um pressentimento de que ela nunca mais veria a amiga. E ela conta que ela deu um longo abraço na amiga, disse para ela se cuidar e até a volta. As duas continuariam se falando por telefone, mas foi a última vez que as duas se viram pessoalmente. Em 6 de agosto, Ardete, uma jovem de 27 anos, estava na casa dos seus pais. Ela acordou pela manhã, ela foi correr. Assim que ela voltou, ela disse para a mãe que faria uma torta, uma sobremesa para o jantar. E ela preparou uma torta de morango com marshmallow, que era a torta preferida dela e do seu irmão. Ela contou à mãe que ela queria ir no shopping pouco antes do jantar, ela queria comprar algumas coisas. A mãe achou ótima a ideia, era o momento das duas ficarem juntas, andarem, conversarem, falarem sobre coisas da vida. Entretanto, a Ardete, lá por volta das 13 horas, ela falou ao seu irmão que ela gostaria de andar de bike. Nesse dia ela iria mais cedo, porque ela havia combinado com a mãe de dar uma volta. E ela perguntou ao irmão se ela poderia usar a bike dele, ele disse que sim, sem nenhum problema. E ela disse que iria, então, passear em algumas das trilhas de Ottawa. Em Ottawa, existe mais de 200 quilômetros só de trilha. Essas trilhas são muito seguras e bem cuidadas. Algumas áreas têm mais árvores, outras mais vegetação mais rasteira. Tem um rio ali também na área. É um lugar que as pessoas vão para passear, caminhar, fazer exercícios físicos. Tem tanto criança, pessoas adultas. Nunca aconteceu nada que saltasse aos olhos ali na área, que fizesse as pessoas ficar com medo de andar na região. Então, a Ardete foi para ali como ela sempre fazia também quando ela ia para a casa dos pais. 2 horas depois, a mãe da Ardete pensou que a filha já deveria ter voltado, porque as duas combinaram de ir até o shopping, mas ela pensou que talvez a filha pudesse ter se distraído, ter encontrado com alguém, não teria o menor problema. Mas o dia começou a terminar, começou a parecer que ia chover muito forte, e realmente caiu uma tempestade que varreu a cidade. Com o anoitecer, a família ficou muito preocupada. A Ardete era muito responsável, ela era muito pontual e até aquele momento ela não havia aparecido tanto para fazer aquela atividade com a mãe, nem para o jantar, que era algo que ela havia programado. Os pais e os irmãos saíram em direção àquelas trilhas, mas lembre que era uma
trilhas, tinha várias trilhas, são 200 quilômetros. Eles não sabiam exatamente para qual trilha ela havia ido, então eles meio que começaram a andar no escuro, pensando qual era a trilha mais provável que ela deveria ter feito o seu caminho de bike naquele dia. Eles começaram a procurar, eles não acharam nada, eles resolveram então ligar para a polícia e dizer sobre o que havia acontecido. Imediatamente a polícia foi até eles queriam saber o que realmente aconteceu. A Ardete era uma garota responsável, eles sabiam qual era a dinâmica dela, eles sabiam que ela não ia desaparecer assim, então eles pensaram que de repente poderia se tratar de um caso de sequestro, e quanto mais cedo eles começassem a procurar, a caçar pista, melhor seria e mais fácil eles poderiam encontrá-la. O sargento de polícia de Ottawa, Jane Eddy, disse que eles começaram a procurar tudo, mas não havia nenhuma pista, ninguém havia visto. Foi quando então eles pensaram que pediriam ajuda ao público. No outro dia, vários policiais estavam andando na área perguntando às pessoas que sempre caminhavam ali se eles haviam visto algo, se alguma coisa diferente havia chamado a atenção deles. Começaram a divulgar nos rádios, na TV. Lembre que em 2003 não tinha tanto a questão do acesso da internet como é hoje. E algumas pessoas realmente telefonaram para o departamento de polícia com algumas histórias. Um dos relatos era de uma mulher que disse que algumas semanas atrás ela viu um homem que estava com uma atitude muito suspeita na trilha. Ela contou que estava caminhando de bike quando um homem muito alto, aparentemente bem bonito, a chamou, perguntou, falou com ela, ele parecia muito solícito, ele começou a perguntar algumas coisas. Ela deu atenção para aquele homem, só que em algum momento que eles estavam conversando, esse homem agarrou e pareceu querer tirá-la de cima da bike. Ela conseguiu se desvencilhar dele, ela pegou a bike, saiu correndo sem olhar para trás e foi para uma área que tinha mais pessoas. Mas ela disse que ela ficou com bastante medo, que ela jamais pensou que aquele homem iria atacá-la, até porque ele não tinha uma aparência de uma pessoa que faria isso. Ela contou que quando viu o noticiário, ela ficou sabendo, ela pensou que poderia ajudar com esse relato. Os policiais ficaram interessados na história dela e perguntaram se ela conseguiria fazer um retrato falado. Ela disse que sim, ela se lembrava muito bem dos traços daquele homem e ela realmente foi até um perito e começou a falar sobre os traços dele. Os policiais, ao pegarem aquele esboço, eles resolveram mostrar para a família da Ardete para perguntar se eles conheciam aquele homem. Eles disseram que não, que nunca tinham visto. A polícia decidiu também que não divulgaria aquele retrato falado, pois eles acreditavam que poderia trazer muitas denúncias falsas. Enquanto isso, a polícia estava divulgando incansavelmente sobre a questão do desaparecimento da Ardete, pedindo que pessoas que tivessem visto alguma coisa diferente, algo que pudesse ser uma pista, que pudesse ajudar a esclarecer tudo aquilo, que fosse até o departamento e falasse. Foi quando uma segunda testemunha em potencial apareceu. Na verdade, era uma adolescente de 16 anos que disse ter visto Ardete na trilha naquele dia. Ela disse que viu Ardete, ela estava sentada em uma pedra e quando ela passou por ela estava discutindo com um homem. Parecia ser uma discussão acalorada, parecia que Ardete não estava confortável. Isso chamou a atenção dessa garota, ela parou um pouco mais à frente quando ela ouviu um grito. E quando ela olhou para trás, Ardete e esse homem estavam caminhando em direção a uma área de arbustos. Naquele momento ela pensou se algo estranho, não estaria acontecendo ali, se aquele homem estava ameaçando aquela mulher. Mas como ela não pediu ajuda, ela não continuou gritando, ela pensou que de repente era um casal de namorado, eles estavam brigando, de repente haviam se reconciliado, eles estavam indo ali em direção àquele arbusto para namorar. Ela não pensou muito sobre isso, ela até pensou em ir até lá perguntar, mas ela era uma garota de 16 anos, ela ficou com medo também de se intrometer. E ela seguiu o caminho dela. Ela ficou pensando se ela não deveria ter ligado para a polícia, mas enfim, ela foi embora. E quando ela começou a ver aquelas reportagens, ela pensou que sim, ela deveria ter ligado para a polícia. Então isso acaba também sendo um recado para a gente, se a gente vê algo diferente, algo que não parece apropriado, de repente a gente tem que sim ligar para a polícia, pedir um socorro, pois a gente pensa, e se tivesse sido diferente, se ela tivesse ligado, se policiais tivessem ido à área, será que agora não teria outra história, de repente esse vídeo não estaria sendo produzido?
Os investigadores pediram então a essa adolescente que ela desse uma olhada no retrato falado que foi feito pela primeira testemunha. E quando ela viu aquele retrato falado, ela disse: sim, esse é o cara que eu vi com Ardete na trilha naquele dia. Os detetives gelaram, eles perceberam que aquele era o cara deles, eles precisavam saber quem era aquela pessoa. Mas ao mesmo tempo, eles também chamaram uma equipe e foi para aquela área ali do Riacho Verde. Eles foram tentar procurar alguma coisa, ver se eles encontravam algo. Mais de 1.000 pessoas participou dessa busca. Eles estavam tentando achar qualquer coisa possível, qualquer coisa. De repente, um objeto dela. Eles não tinham nada até aquele momento. Como isso aconteceu próximo a uma área de riacho, vários policiais também em barquinhos começaram a vasculhar aquela área. Era uma água muito turva, então os mergulhadores teriam bastante dificuldade. Eles meio que começaram a fazer um trabalho de tatear mesmo com a mão para ver se eles encontravam algo, e eles acabaram encontrando a bicicleta da Ardete. Os mergulhadores sentiram que valeram a pena todo o esforço, eles sentiram uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo uma sensação de vazio, pois eles queriam encontrar Ardete e até aquele momento eles só sentiram que eles estavam no caminho, mas nada muito de fato eles tinham concluído. Com a divulgação do caso, várias pessoas foram até o departamento de polícia. Algumas mulheres falaram sobre o fato delas terem visto aquele homem, que eles também tentaram abordá-la. Uma, inclusive, também contou que ela conseguiu fugir dele, foi correndo para casa e até disse para suas irmãs nunca mais passar próximo à trilha ali na área do Riacho Verde. Além disso, houve um telefonema para o departamento de polícia, era de um homem dizendo que algo trágico havia acontecido ali na área. Ele não queria machucar a Ardete, mas isso acabou acontecendo, e depois que ele fez isso, ele acabou enterrando em uma cova rasa. Esse homem desligou o telefone e os policiais ficaram olhando um para os outros pensando: o que está acontecendo? Eles pegaram, de onde vinha essa ligação, ficava a 20 minutos de Ottawa, eles foram até lá. Se tratava de um orelhão público, então eles isolaram, começaram a ver se tinha alguma impressão de DNA, alguma amostra de impressão digital, mas não tinha nada. Então eles ficaram só pensando sobre aquilo e eles pensaram se aquele telefonema não era realmente da pessoa que tivesse feito algum mal com a Ardete. 5 dias depois que a Ardete desapareceu, no dia 11 de agosto, os policiais, depois daquele telefonema, eles chamaram os especialistas que tinham cães que rastreavam cadáveres, levaram eles até a área e eles começaram a vasculhar tudo. Esses cães fazem um trabalho brilhante e eles realmente encontraram algo. Ali, entre arbustos e algumas árvores, havia um corpo, e quando eles aproximaram, eles viram que era de uma mulher loira. Então, eles levaram esse corpo para o departamento do médico legista e deveriam esperar a autópsia para ver o que eles poderiam encontrar. Quando os resultados das autópsias voltaram, os detetives verificaram que a Ardete teve um processo de perda de vida bastante longo. Possivelmente ela foi afogada ali no riacho. Eles encontraram nos pulmões dela algas que eram ali da área. Além disso, eles verificaram que apesar do corpo estar nu, ela não sofreu um ato íntimo forçado. E eles se perguntaram por que a pessoa fez aquilo, se não era algo assim. Então isso meio que fugiu à risca. O que essa pessoa, que ele queria com a Ardete, porque ele simplesmente só tirou a vida dela. Os policiais continuaram recebendo vários telefonemas de pessoas que falavam sobre coisas que eles achavam que poderiam ajudar no caso. Alguns dias depois, a Ardete ela foi sepultada no cemitério Notre Dame em uma manhã ensolarada de sol. Mais de 600 pessoas compareceram a essa cerimônia e mais de 1.000 pessoas ficaram do lado de fora. Esse é um caso que comoveu muito a área, a região. Todos ali, de certa forma, se comoveram com aquela situação. Eles pensaram se não poderiam ser eles, um irmão, uma tia. Eles se colocaram realmente no lugar da família. No dia 10 de setembro de 2003, a polícia divulgou então aquele retrato falado e, de acordo com algumas dicas que eles haviam recebido, eles sabiam que esse homem também tinha uma tatuagem que era de um pássaro no braço esquerdo, era como se fosse uma águia. Então eles estavam perguntando, divulgando esse retrato falado, perguntando se as pessoas tivessem visto alguém com aquelas características, era para entrar em contato.
Em abril de 2004, 8 meses depois que tudo aconteceu, a polícia acreditava que havia encontrado o responsável. Eles estavam olhando todas as dicas e eles verificaram que 2 testemunhas falaram sobre um homem que elas conheciam, que morava próxima àquela área onde havia um telefone público que um homem fez uma ligação para a polícia. Então eles foram até esse homem, ele era jovem, alto, assim como a descrição. Ele parecia um pouco com o retrato falado, eles pensaram que eles deveriam verificá-lo. Quando eles falaram com ele, ele parecia muito nervoso, ele parecia ansioso. Além disso, ele falou algumas coisas estranhas, que ele era como um escorpião, como que estaria sempre debaixo de uma pedra, que ninguém saberia exatamente qual era a hora que ele iria atacar. Os policiais ficaram olhando para ele, ele era uma pessoa suspeita, porque ele estava falando aquilo. Mas eles pensaram que ele seria uma pessoa de interesse e o chamaram para fazer um teste do polígrafo. Eles pensaram em cada pergunta que eles fariam, porque eles estavam com a pessoa que eles acreditavam que seria o responsável. Só que quando eles fizeram esse teste, eles tiveram um balde de água fria em suas cabeças, porque esse cara acabou passando e eles viram que ele tinha álibi, que ele não poderia ter feito aquilo que aconteceu ali na área do Riacho Verde naquele dia. Essa investigação, de certa forma, acabou esfriando. Os detetives sentiam que eles não estavam saindo do lugar, eles sentiam que eles estavam perdendo tempo em todas as coisas que eles haviam verificado até aquele momento. No total, foram mais de 4.000 pessoas que eles ouviram com relação àquele caso e nada daquilo os fizeram chegar mais perto de encontrar a pessoa responsável. E eles decidiram, então, dar uma última cartada, que seria oferecer uma recompensa de $50.000 para a pessoa que indicasse o verdadeiro responsável pelo ato criminal. E novamente, depois de oferecerem essa recompensa, mais telefonemas surgiram, mais pessoas falando sobre aquilo, mas um nome especial chamou a atenção dos investigadores, que era o de Christopher Myers. E eles resolveram ver então se esse Christopher, se ele tinha algum fichamento na polícia, se ele já havia feito alguma coisa. E eles verificaram que ele havia vendido ilícitos no ano 2000 e havia sido preso. E assim que saiu, em 2001, ele reincidiu nesse crime, ele também teve que responder. Mas em 2003, ele parecia estar seguindo a vida dele, ele estava trabalhando como lava-louças em um restaurante. E os seus colegas de trabalho, quando foram questionados, diziam que ele era uma pessoa aparentemente normal, aquele tipo de pessoa que parecia estar simplesmente seguindo a vida, do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Ele não era o tipo de pessoa que levantava a voz, mesmo quando ele era ofendido. Ele parecia muito calmo e realmente as pessoas não acreditavam que ele pudesse fazer algo do tipo. Mas o interessante é que esse Christopher, ele é idêntico ao retrato que foi feito pela primeira testemunha. Vou colocar a imagem aqui. É quase que idêntico, isso é tão raro. Geralmente os retratos falados, eles destoam muito da pessoa, mas nesse caso chamava muita atenção porque tinha muita semelhança. Os detetives olharam para a cara do outro e falaram, só pode ser ele. Entretanto, quando eles foram verificar para ver se ele tinha uma tatuagem no braço esquerdo, eles viram que ele não tinha uma tatuagem. E além disso, no dia em que aconteceu aquele crime, ele estava no trabalho, ele falou para os detetives quais foram as rotas que ele fez, então eles pensaram que de repente não tinha como ele ter chego ali à região do Riacho Verde e ter encontrado a Ardete. Mas os policiais ficaram com a pulga atrás da orelha e eles não iriam desistir tão facilmente e eles disseram para o Christopher, olha, a gente sabe que você tem o álibi, provavelmente você não fez isso, mas a gente gostaria de descartá-lo totalmente desse caso. Então, por que você não faz um teste do polígrafo? O Christopher pareceu irritado quando ele foi abordado pelos policiais, ele não parecia estar à vontade, mas quando os investigadores fizeram esse tipo de abordagem, meio que dizendo, não, vamos te eliminar como suspeito, ele disse, ah, tá bom, vamos marcar um horário, eu passo na delegacia para fazer o teste. Só que quando eles marcaram esse teste, o Christopher nunca apareceu. Aí não teve jeito, os detetives resolveram olhar com calma para o álibi do Chris. Porque o que acontece? Ele foi visto por volta das 13 horas ali onde ele morava, pela senhoria que cuidava dos apartamentos. E ele deveria entrar no trabalho por volta das 15 horas. Ele dizia que era um tempo grande o suficiente, que se ele tivesse passado pelo Riacho Verde, ele não conseguiria chegar a tempo no emprego e realmente ele bateu o ponto na hora que ele deveria entrar.
Aí os detetives resolveram pegar e fazer aquele trajeto para ver quanto tempo gastaria indo direto para o trabalho ou fazendo uma volta passando pelo Riacho Verde. E eles viram que se ele passasse pelo Riacho Verde demoraria um tempo ali de 30 a 40 minutos, que seria suficiente para cometer o ato. Ainda assim, ele chegaria em tempo de folga no trabalho. Ou seja, ele não tinha um álibi sólido. Isso foi em outubro de 2005 e aquela equipe de investigadores designadas para aquele caso resolveram dar uma olhada em todas as ocorrências que haviam acontecido na região. E eles perceberam que em abril de 2005, uma mulher, ela foi até a polícia, ela disse que ela foi atacada em uma ponte em Ottawa, que um homem a atacou e ele parecia querer roubá-la, mas ao mesmo tempo ele parecia querer fazer alguma coisa íntima com ela. Mas essa acusação acabou sendo registrada como um roubo e não como o fato dele querer forçá-la a alguma coisa. E eles achavam que esse cara que fez isso com essa mulher era o Christopher. E eles ficaram mais pasmos quando eles viram que em 11 de maio teve uma ocorrência que era de uma mulher loira. Ela dizia que ela estava voltando de uma festa quando ela foi abordada por um homem alto, aparentemente bonito. Ele se aproximou dela, ela disse que não queria conversa, que iria para casa. Ele pareceu se afastar, mas 10 minutos depois ele pulou de uma área de arbustos na frente dela e quis atacá-la. Ela começou a gritar, ficava próximo a uma área de casas, então algumas pessoas saíram para ver o que estava acontecendo. Esse homem ficou assustado, ele saiu correndo, porém ele deixou uma boa pista para trás, que era o telefone celular. E os policiais responsáveis por aquela área onde essa moça loira foi atacada começaram a investigar e verificaram que esse celular pertencia a Christopher Mears. E eles, claro, o indiciaram por tentar atacar aquela mulher, por fazer alguma coisa com ela. Os investigadores pensaram que sim, ele era o cara, não tinha como ser outra pessoa, até porque os relatos eram muito parecidos e as mulheres atacadas, elas tinham características físicas muito semelhantes. Eles pensaram então que iriam chamá-lo, ir até ele e questioná-lo sobre o que havia acontecido ali na área do Riacho Verde. Entretanto, quando Christopher ele começou a falar, ele disse que ele era uma pessoa que tinha uma personalidade mais agressiva, mas que ele nunca havia estado ali naquela área do Riacho Verde da trilha. Ele fazia trilha, mas em outras áreas ali, daquele total de 200 quilômetros de trilha, que ele nunca havia visto o Ardete, que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu, e ele negou tudo. Se ele não fez uma confissão, não tinha como os policiais o prendê-lo, por mais que eles tivessem provas circunstanciais que o ligassem, eles teriam que indiciá-lo, e eles tiveram que o deixar ir. Mas eles continuariam trabalhando no caso até tê-lo sobre as suas mãos. Os policiais falaram com muitas pessoas que conheciam o Christopher, inclusive com ex-namoradas que dizia que ele era uma pessoa violenta. Na verdade, elas contavam que ele oscilava muito. Às vezes ele estava calmo, todo tranquilo, mas de repente ele se transformava em alguma outra coisa que elas não sabiam e atacava. Chegou ao fato de ele realmente agredi-las de alguma forma. Sobre a vida pessoal dele, eles descobriram que ele nasceu em 7 de setembro de 1980. A mãe dele tinha problemas com álcool e ela continuou ingerindo essa substância enquanto estava grávida. Isso acabou causando uma síndrome chamada de síndrome alcoólica fetal. Então ele nasceu com esse problema. Ele foi retirado da mãe porque ela não tinha a menor condição de cuidar deles. Ele foi levado para um lar adotivo, ele foi adotado, mas a família acabou entregando porque eles disseram que ele era uma criança muito diferente, ele era muito agressivo e ele tinha só 4 anos na época. O psicólogo infantil que o atendeu disse que ele realmente era um serzinho complicado e que a pessoa que o adotasse, ou seja, a família que o adotasse, teria que ter muita paciência. E realmente ele acabou passando por vários lares adotivos e acabou sendo devolvido devido à personalidade que ele tinha. É tão triste pensar sobre isso, ele era apenas uma criança quando um dos conselheiros disse que ele era a criança mais perturbada que ele já havia visto em anos de profissão. Mas em 2000 ele estava seguindo a sua vida aparentemente normal, ele estava, em algum momento da vida ele era um sem-teto, ele morou na rua, mas depois ele arrumou um emprego, ele morava em alguns lugares, teve alguns lugares que ele foi expulso porque as pessoas tinham medo dele justamente por causa da oscilação de personalidade que ele tinha. Realmente ele tinha um transtorno de personalidade.
Mas naquele momento, quando tudo aconteceu com Ardete, ele era uma pessoa comum, ele estava vivendo normalmente, ele não teve problemas naquele emprego que ele arrumou. E ele até teve alguns relacionamentos não duradouros. E uma de suas ex-namoradas disse que ele conhecia muito bem aquela trilha, em específico a área do Riacho Verde, que ele disse aos policiais que nunca havia estado lá, mas ele sempre ia para aquela área e uma dessas namoradas confirmou isso. Além disso, uma dessas ex-namoradas, quando foi perguntado a ela se uma coisa que chamasse a atenção, que ela achasse estranho, ela dizia que ele tinha o hábito de usar tatuagens provisórias. E ela contou que ele tinha várias que ele gostava, principalmente de aves, e era uma coisa que ele sempre fazia, colocava em lugares diferentes do corpo. Ela até chegou a questioná-lo se ele não, por que ele não faria uma tatuagem permanente. Ele disse que não, que ele gostava que fosse provisório, porque assim ele poderia mudá-las de local. A polícia teve um êxtase naquele momento, eles pensaram, pegamos, é ele e a gente vai chamá-lo agora para um interrogatório mais incisivo. E eles deram essa tarefa a um sargento chamado Graham, que ele é muito especialista nessa questão de fazer as pessoas confessarem se elas cometeram algum ato criminoso. Ele tem algumas técnicas diferenciadas e quando ele chamou o Christopher para conversar, ele foi bastante incisivo. Inicialmente, claro, ele foi bem simpático para criar um clima de intimidade entre eles ali naquela pequena sala de entrevistas. Ele começou a falar com o Christopher, perguntando se ele ia na área. O Christopher começou a desconversar, em algum momento ele começou a falar palavras desconexas. Era como se ele não conseguisse formar algumas frases. Mas esse interrogatório durou mais de 3 horas e o detetive acabou vencendo pelo cansaço. Até o ponto que ele disse que ele foi sim até a área, ele conheceu Ardete e ela resolveu acompanhá-lo. Então eles foram até uma área, eles se abraçaram, se beijaram. Depois ele meio que mudou a forma como ele estava contando isso, ele contou que viu Ardete na beira do rio, ela parecia querer tirar a vida dela. Ele foi até lá e tentou de repente tirar ela de ideia daquilo, mas ela estava decidida e ele viu que ela acabou perdendo a vida dela, então ele arrastou o corpo até a área onde ele fez uma cova rasa e a deixou ali. O sargento Graham, diante dessa confissão que ele deu, disse a ele que ele seria acusado formalmente de ter tirado a vida da Ardete. Quando Christopher ouviu isso, ele disse, não, peraí, eu só estava brincando, era uma brincadeirinha, eu nunca estive ali. Então ele negou novamente, mas, é claro, ele seria acusado. Até porque durante essa entrevista ele acabou fazendo um mapa ali da área do Riacho Verde, daquela trilha em específico. Ele colocou um X onde ele teria deixado a Ardete, realmente era a área onde ela foi encontrada. E mais do lado ele colocou um X onde ele colocou outra garota. Quando eles verificaram todas as informações que eles tinham sobre o caso, todos os relatos de testemunhas, eles viram que naquele outro X que ele colocava outra garota, ele realmente tentou atacar uma outra pessoa. A polícia agora tinha o suficiente para prestar uma queixa contra ele e ele foi preso em 20 de outubro de 2005. Durante todas as audiências iniciais, pré-julgamento, seu advogado ficava falando que ele era apenas uma pessoa simples e problemática, que de repente ele não poderia responder por aqueles crimes, porque ele tinha muitos problemas psicológicos também. E durante o julgamento, seu psicólogo infantil falou sobre a psiquiatria do Christopher, sobre os danos físicos e psicológicos que ele sofreu. Por isso ele era uma pessoa imperativa e que precisava de supervisão constante. Com relação ao ato criminal em si, ele continuou negando, dizendo que não tinha nada a ver com aquilo. E então a promotoria fez a sua própria teoria do que pode ter acontecido naquele dia. Eles acham que a Ardete estava apenas seguindo o seu caminho, ela deve ter parado para descansar naquela pedra onde ela foi vista por aquela adolescente. O Christopher se aproximou, começou a conversar com ela e em algum momento ele a deixou desconfortável, por isso que a adolescente disse que parecia que ela não estava bem com aquela situação. Mas ele deve ter ameaçado, então ela acabou acompanhando em direção até aqueles arbustos e em algum momento ele deve ter levado ela para a área do riacho e ter
colocado a cabeça dela debaixo d'água, por isso que ela perdeu a vida ali, respirando aquelas algas, foram encontradas dentro do seu pulmão, e depois que ele viu o que fez, ele levou o corpo até aquela área onde ela foi encontrada. Provavelmente ele deve ter tentado fazer alguma coisa com ela, mas com certeza ela resistiu, e quando ele viu que ela não iria permitir que ele fizesse aquelas coisas, ele percebeu então que ele deveria tirar a vida dela, e ele deve ter feito isso meio que como vingança. Foi apenas em 8 de janeiro de 2008 que o Christopher ele resolveu se declarar culpado. Na verdade, ele fez isso somente para não ter uma pena tão mais agravada. E diante disso, ele foi considerado culpado de tudo o que aconteceu e ele foi condenado à prisão, podendo estar em liberdade condicional 10 anos depois. O que ele realmente tentou em 2005, mas acabou sendo negada. Catherine, a mãe de Ardette, conta que o dia mais feliz da vida dela foi quando Ardette nasceu e ela pôde trazer aquela linda menininha para casa. Mas o dia mais triste, mais terrível foi quando ela teve que enterrar a filha dela. Ela disse que ela espera que o Christopher na prisão ele se reforme de alguma forma, que ele melhore como pessoa. E ela mostrou ter uma grande compaixão pelo tipo de história que ele teve, pelo fato de várias coisas que ele sofreu durante a infância. Entretanto, o pai de Ardette, o Brendan, ele não teve esse mesmo tipo de solidariedade. Ele disse logo após o julgamento que aquilo era muito triste, mas que tudo aquilo poderia ter sido evitado se o Christopher ele não estivesse em sociedade e que ele trabalharia para que toda aquela raiva que ele sentia naquele momento pudesse desaparecer, porque aquilo só causaria mal a ele mesmo. Esse caso é bastante conhecido em Ottawa, todos falam sobre ele, e logo depois que isso aconteceu, as pessoas começaram a questionar sobre a segurança que havia naquelas ciclovias. Então acabou que atualmente, né, desde aquela época, existem vários guardas que ficam andando por aquelas ciclovias, eles sempre ficam verificando se tem alguma coisa diferente acontecendo. Acaba sendo um tipo de segurança para as pessoas, uma vez que crianças, pessoas idosas, mulheres andam naquela área o tempo todo. Em 2020, o Christopher ele passou por uma nova avaliação psicológica e o laudo mostra que ele está na faixa de risco alto a moderado a reincidir em atos criminais. E o próprio Christopher chegou a dizer que ele não estava pronto para ser lançado na sociedade. E que bom que ele tem consciência disso, porque realmente eu não sei, eu acho que se ele sair em liberdade condicional, ele realmente vai reincidir e algum outro ato criminal ele vai cometer, como a gente já viu em outros casos de pessoas em liberdade condicional. O legado de Ardette vive através de seus entes queridos que guardam suas boas lembranças e também para aqueles que acabam ganhando bolsas de estudos na Universidade de Carleton e de Waterloo, onde ela faria o seu doutorado. Essas universidades elas acabam oferecendo bolsas de estudo para os estudantes e agora essas bolsas elas têm o nome de Ardette. Além disso, em uma dessas universidades tem uma grande árvore centenária e ela foi batizada em homenagem a Ardette. Tem uma plaquinha com o nome dela ali. Em 2017 teve uma grande tempestade que atingiu essa árvore, ela foi praticamente partida ao meio. As pessoas acreditavam que essa árvore não sobreviveria, mas ela continua lá, firme e forte. E um fato interessante que um dos arboristas que cuidam dessa árvore é o irmão da Ardette, que foi para a universidade, estudou, trabalha ali na área. Ele e o pai, em algum momento, deram uma entrevista para um documentário. O pai, nesse momento, depois de anos que tudo aquilo aconteceu, ele disse que não carrega mais ódio ou raiva do Christopher, que ele apenas está seguindo a vida dele e que ele espera um dia poder reencontrar a sua filha. Ardette era uma pessoa feliz, majestosa, super inteligente. Seus professores diziam que assim que ela terminasse o doutorado, com certeza ela entraria ali para a universidade para ser professora ao lado deles. Eles não tinham dúvida com relação a isso. Esse era o grande sonho dela, trabalhar com pesquisa na área de filosofia. E infelizmente, em algum momento, alguém se sentiu no direito de tirar tudo isso dela, de tirar ela dos seus familiares, dos seus amigos. E é por isso que esse vídeo está aqui, infelizmente. É um caso criminal. Me conte vocês o que vocês acharam do caso dessa semana, o que vocês acharam sobre esse caso. Me digam se vocês têm alguma sugestão, deixe aqui nos comentários. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana, espero vocês na semana que vem e um grande abraço.